Seja bem-vindo a mais um momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e braços abertos que louva a Deus pela sua vida e por compartilhar este momento de fé. O quanto as circunstâncias interferem nas suas decisões. É interessante que vários aspectos podem influenciar nas nossas escolhas. Mas eu gostaria de lhe convidar a olhar para a palavra de Deus e perceber que como nós escolhemos e como nós respondemos à vontade de Deus é um dos testes de uma fé genuína. Nossa expectativa é que você ouça a voz de Deus através das Escrituras. Tenha um ótimo culto. Em meio a todo este caos circunstancial que nós passamos nos últimos dias, no nosso país, onde através de uma crise política, o nosso cotidiano foi afetado em diversos aspectos. Nosso não direito de ir e vir, mas a nossa liberdade de ir e vir atrelada à crise que enfrentamos. Todas as sextas-feiras à noite eu dou aula para uma igreja nos Estados Unidos, em Filadélfia, e eles perguntavam como é que de fato estavam as coisas aqui no Brasil, porque eles viam um noticiário norte-americano e notícias que os assustavam muito. E eu fui compartilhando com eles as dificuldades, e no final eu disse: irmãos, eu conto com as vossas orações, porque a situação do nosso país aqui não é fácil. Um jovem, em tom de brincadeira, disse: é fácil, pastor? Vem embora para cá, vem morar com a gente. E eu sorri e disse: bem, meu irmão, eu não tenho essa liberdade. Ou será que temos? É interessante como as nossas volições, as nossas vontades, elas muitas vezes são inclinadas de acordo com as circunstâncias que vivemos. Ou seja, se as circunstâncias ao nosso redor não estão muito favoráveis, tantas vezes as nossas vontades, elas se inclinam numa direção oposta. Pensamos muito em relação ao nosso bem-estar. Existem outros aspectos que também são determinantes para as escolhas que fazemos. O porquê escolhemos o que escolhemos. O porquê eu escolhi azul e não pink, ou qualquer outra escolha trivial ou de maior complexidade. Isso tem a ver com aspectos genéticos, com aspectos culturais, com aspectos morais. Mas nós, como filhos de Deus, será que as nossas escolhas, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós prospectamos para o nosso futuro, a escolha de estar aqui e não em outro lugar, será que isso tem alguma implicação na nossa espiritualidade, em nossa adoração, na nossa comunhão com Deus? Eu quero olhar para a palavra de Deus e perceber com vocês, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, a relação entre a vontade de Deus e a nossa vida de adoração, e a nossa vida de comunhão com Ele. Tiago, capítulo de número 4, leremos a partir do versículo de número 13. Diz a palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais, pedir que o Senhor fale conosco através das Escrituras. Ó Deus, que privilégio te adorar.
exaltar ao Senhor e desfrutar da tua presença por meio de Jesus Cristo. Que privilégio sermos orientados por tua palavra. E nessa hora, Senhor, apesar de nós, da nossa pecaminosidade, em meio a tantas dificuldades que enfrentamos como nação, fala-nos através da Escritura, para que compreendamos a tua voz e caminhemos de acordo com ela. Nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Bíblia nos dá várias marcas de um verdadeiro cristão. Como identificar aquele que de fato teve um encontro genuíno com Cristo, foi regenerado pelo Espírito Santo. A maneira como nos arrependemos diante dos nossos pecados, como nos humilhamos, como nós devotamos glória a Deus, a relação que temos com a vida de oração, a relação que temos com o próximo, como nós guardamos e domamos a nossa língua. Mas um dos testes mais determinantes que identificam um filho de Deus, um verdadeiro cristão, é como nós respondemos à vontade de Deus. As nossas respostas à vontade de Deus, elas são determinantes para enxergarmos a autenticidade ou a fragilidade da nossa fé. Lembrando-nos que nós estamos diante da primeira carta do Novo Testamento, segundo muitos estudiosos, os escritos mais antigos. E a carta de Tiago é uma carta extremamente prática, mas não menos valiosa. É uma carta que desde o primeiro capítulo até o quinto, Tiago nos traz vários testes para identificarmos os cristãos genuínos. Lembrem que a igreja estava crescendo de modo muito célere. Apenas na pregação de Pedro, após Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E à medida que os crentes ali em Jerusalém caíam na graça do povo, muitos convertidos eram alcançados, mas também muitos falsos cristãos e falsos profetas começaram a entrar na igreja. Estes cristãos que não tinham ainda um Novo Testamento registrado, precisavam de alguns testes ou algumas ferramentas para identificarem os verdadeiros cristãos e separar daqueles que são falsos. Tiago vai fazendo isso ao longo de toda a carta. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 13, ele irá nos demonstrar que as maneiras, ou a maneira como nós respondemos à vontade de Deus, revela a qualidade da nossa fé. E diante das possíveis respostas, irmãos, Tiago começa demonstrando que existem aqueles que têm a tolice de ignorar a vontade de Deus. Existem aqueles que caem na tolice de ignorar a vontade de Deus, como ele declara nos versículos 13 e 14: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Ou seja, irmãos, essa primeira resposta negativa, quando Tiago chama a atenção dos cristãos, dos seus ouvintes, demonstrando que aqueles que simplesmente planejam as suas vidas como se Deus não existisse. É aquilo que os teólogos chamam de ateus práticos. Eles não são aqueles ateus acadêmicos que formulam, elaboram todo um sistema filosófico para tentar provar a inexistência de Deus, mas eles vivem como se este Deus não existisse, fazendo os seus próprios planos, ignorando a vontade deste Deus. E a ilustração era muito vívida, porque os judeus a essa altura já tinham passado por alguns cativeiros, desde o cativeiro egípcio, babilônico, assírio, e muitos deles no cativeiro babilônico não retornaram para Jerusalém. Existiam judeus dispersos em várias nações, e muitos prosperaram financeiramente. Os judeus eram conhecidos como homens de negócios, e alguns tinham sucesso em seus negócios. E esta figura, então, era muito vívida para a igreja. Eles
eram comerciantes itinerantes que saíam de um lugar para o outro, passavam um certo período numa cidade, compravam, vendiam, lucravam, mudavam de cidades de acordo com as tendências do mercado. E nessa figura, então, de um judeu comerciante, Tiago aplica aos cristãos, aqueles que dizem servir a Deus, como se eles estivessem planejando, elaborando, ignorando inteiramente o governo soberano de Deus. Nós encontramos alguns personagens nas Escrituras que fizeram isso, a exemplo do egocêntrico rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Nós encontramos o registro de Isaías, quando o profeta descreve a queda dele, quando em sua arrogância ele ignora que existe um Deus supremo. Isaías 14, nos versos 13 e 14, o texto sagrado nos diz: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Ou seja, a arrogância daquele rei chegou em um nível tão elevado a ponto dele ignorar a existência do próprio Deus soberano sobre toda a terra. E a história, muitos de vocês sabem, que ele é punido pelo Senhor a ponto de perder a sua cognição. Ele perde a sua lucidez e Deus o faz pastar como um animal, crescendo pelos e unhas, e ele fica por um ano vivendo como um animal sob o sereno. Deus demonstrou àquele homem o seu governo soberano e que ele não poderia ignorá-lo como se ele não existisse. Com essa ilustração, Tiago chama a atenção dos seus leitores de que, como filhos de Deus, nós não podemos fazer os nossos planos como se eles estivessem dissociados à vontade soberana. Não podemos planejar a nossa vida de acordo com as inclinações do nosso coração, porque as nossas pretensões, tantas vezes, elas são pecaminosas, egocêntricas e vão de encontro à vontade de Deus. As colocações dos homens de negócio, nesse contexto de Tiago, possuem 5 pressupostos que indicam a sua confiança em si próprios, e não em Deus. Eles poderiam verbalizar uma confiança no Senhor, mas as atitudes eram contrárias. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o verso Tiago 4, olhamos para o verso 13, eles escolhem o seu próprio tempo, eles dizem hoje ou amanhã. Em segundo, eles escolhem o seu próprio lugar para fazerem negócios nesta e naquela cidade. Terceiro, eles escolhem a duração, o tempo, decidindo passar ali um ano. Quarto, eles decidem os seus próprios empreendimentos, faremos negócios. E em quinto lugar, eles estabelecem suas próprias metas, ganharemos muito dinheiro. Tais homens, eles planejavam como se fossem oniscientes, onipotentes e invulneráveis. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, homens arrogantes que vivem como se Deus não existisse, na elaboração e execução dos seus planos, sempre foram punidos. Jesus fez uma advertência muito severa acerca disso. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, veja o que a palavra de Deus nos diz. O próprio Redentor nos admoesta sobre a elaboração dos nossos planos. Lucas 12, a partir do versículo 16. Dos versos 16 ao 21, o texto diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, vamos ler juntos o verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Observem então que essa parábola ilustrada ou trazida por Jesus demonstra a arrogância do homem que vive como se Deus não existisse, fazendo os seus planos, seus projetos de lucro, se colocando como senhores soberanos da sua própria história. Quando nós voltamos para Tiago, no capítulo 4, o verso 14, Tiago nos dá duas boas razões, as quais tornam esses homens tolos, por deixarem Deus fora do seu plano. Em primeiro lugar, Tiago mostra a falta de conhecimento do futuro, a limitação em relação ao futuro, quando no verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Essa é uma das maiores curiosidades que o ser humano tem, desde aqueles que seguem religiões animistas, místicas, sem qualquer elaboração, até aquelas religiões mais bem elaboradas, onde as pessoas buscam profetas para ouvirem predições acerca do seu futuro. Há uma angústia enorme no coração do homem, tentando descobrir o seu futuro. Isso é falta de confiança em Deus, isso é falta de dependência daquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. E estes homens que estão vivendo como se Deus não existisse, são admoestados por Tiago em dizer, ao ouvirem: olha, vocês não podem fazer estes planos, porque o futuro não está em vossas mãos. Salomão já havia advertido acerca disso, escrevendo em Provérbios, lá no capítulo 27, no verso 1, quando ele disse: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá lhe trazer. A vida, ela é complexa, irmãos. Nós vimos muito bem que uma variação do dólar, qualquer acontecimento neste mundo globalizado onde nós vivemos, muda drasticamente as nossas vidas. Muda um investimento que você faz em um negócio de toda uma vida, se você investe no mercado de alto risco. A vida humana, ela é vulnerável no que concerne ao futuro. É por isso que ninguém pode fazer os seus planos arrogantemente, acreditando que o sucesso depende da força do nosso braço. De modo nenhum. Há uma vulnerabilidade no que concerne ao futuro. E ele ainda apresenta uma segunda razão. No versículo 14, além da vulnerabilidade no que concerne ao futuro, há a vulnerabilidade da própria vida. Quando Tiago diz: que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Por mais poderoso, por melhor que seja o estado de saúde, por mais previdente que o homem seja, por mais cuidadoso que alguém seja com a sua alimentação e a sua dieta e com exercícios físicos, quantos atletas nós assistimos na TV que têm um mal súbito e durante uma partida eles morrem. Em contrapartida, pessoas que aparentemente viveram de modo inconsequente, comendo junk food ou tudo que não presta, e vivem 70, 80, 90 anos. Como explicar isso, irmãos? Isso torna muito claro e patente aos nossos olhos e daqueles que não querem enxergar, de que nós não temos controle algum, nem em relação ao futuro, nem em relação à duração da nossa própria vida, por mais cuidadoso e por mais cuidadosa que você seja, minha irmã.
Essa é uma palavra, aqueles que viviam de modo arrogante. Contudo, os crentes, aqueles que adoram ao Senhor, os verdadeiros cristãos, eles têm o conforto de saberem que o Deus que nós adoramos, Ele é Senhor soberano sobre a história. Como vimos na quarta-feira no texto que o reverendo Robson leu, Ele é aquele que tem em suas mãos um livro selado com 7 selos, que contém toda a história da redenção. Ele é aquele que controla cada evento, e Ele é aquele que diz que todos os nossos dias foram contados antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu o tempo, a duração, e a estes que vivem de modo dependente, o Senhor trouxe uma palavra de conforto quando estavam em Roma, sob a hostilidade do império, enfrentando maus tratos e calúnias. O Senhor disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor demonstrou o seu governo soberano sobre cada evento, sobre cada circunstância, sobre cada dificuldade, e o seu controle soberano sobre a história. Por isso, nós não podemos viver de modo arrogante, ou como ateus práticos, fazendo os nossos próprios planos e colocando Deus totalmente fora da jogada. Isso é uma prova de uma fé falsa, falta de autenticidade na profissão de fé. A Bíblia continuamente fala da brevidade da vida humana, da limitação do ser humano. Nós encontramos Jó descrevendo isso em diversos momentos. Encontramos Bildade, o seu amigo, lembrando a Jó, quando diz no capítulo 8, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de sombras. Jó ainda declara, no capítulo 9, verso 25, meus dias correm mais velozes que um atleta, eles voam sem um vislumbre de alegria, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Dessa maneira, irmãos, nós precisamos ter este primeiro cuidado. Uma segunda possível atitude em relação à vontade de Deus, além de ignorá-la, como se ela não existisse, Tiago nos mostra que os falsos cristãos, eles respondem de modo arrogante, negando e desobedecendo a vontade de Deus. Observe o verso 16 do capítulo 4, verso 16, Tiago diz, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Uma primeira atitude é ignorar a vontade de Deus. Tiago agora demonstra uma outra atitude de, em conhecendo a vontade de Deus, se colocar contrário a ela. E permitir que a jactância, a vaidade, tome conta do coração. Os que assumem tal postura, Tiago fala aqueles que se vangloriam na sua arrogância, e a palavra no original, kal chamai, significa aquele que fala alto, aquele que fala por cima, olhando por cima dos ombros, com toda a sua altivez, se colocando como sendo o Deus da sua própria vida, conhecendo o verdadeiro Deus. Uma coisa é não conhecer a verdade, outra é conhecendo, se colocar contrário a esta. Foi exatamente a história que nós ilustramos aqui para as crianças, quando o faraó é apresentado ao Deus de Israel, e o Deus de Israel demonstra qual era a sua vontade soberana. Nós estamos falando de vontade soberana, aquilo que Deus planeja na eternidade para os seus filhos, onde estaremos, onde viveremos, para onde iremos. Naquele momento Deus revela a sua vontade soberana para Israel e para o próprio faraó através de Moisés, e ele simplesmente ignora como se Deus não existisse,
ignora como se Deus não tivesse governo e ainda arrogantemente diz: quem é o Senhor para que eu permita que Israel vá ao Egito? Talvez você esteja se perguntando: pastor, como saber a vontade soberana de Deus? Como discernir se Deus realmente quer que eu faça isso ou não aquilo? Usando ou pensando na própria ilustração, como sabermos que devemos ir numa direção e noutra não? Além da vontade soberana de Deus, nós encontramos na Escritura aquilo que é chamado pelos estudiosos de vontade preceptiva de Deus. A vontade revelada em seus preceitos, a vontade dos seus mandamentos, a vontade estabelecida pela sua própria lei. E quando nós olhamos para a vontade revelada de Deus e a colocamos como uma prioridade em nossas vidas, certamente a nossa vontade, as nossas escolhas começarão a ser norteadas por esta vontade preceptiva do Senhor. Lembrem-se que aqui Tiago, ele está confrontando os arrogantes, os altivos, os soberbos, que se colocam acima do próprio Deus na elaboração dos seus planos. E a Escritura usa uma expressão para identificar esta arrogância deles, dizendo que ela é poneros, ela é maligna. Irmãos, não existe nada pior do que conviver, ou ter que trabalhar, ou planejar algo com alguém que é arrogante, que é altivo. Se você tem em seu convívio alguém que continuamente procede com altivez, com soberba, é terrível tocar a vida. Se nós que somos limitados em nossas relações, temos dificuldade de trabalhar e conviver com aqueles que são altivos, que se colocam acima de todos, que a sua opinião sempre é a melhor, é absoluta e suprema, imagine o Deus, Senhor, Criador, aquele que envia o seu Filho e agora instrui a Tiago, demonstrando que os filhos de Deus precisariam abrir mão de toda vaidade e arrogância na elaboração dos seus planos, e não poderiam mais ignorar a vontade de Deus, porque essa atitude era maligna. E o termo é o mesmo termo utilizado lá em Mateus capítulo 13, para identificar o maligno que colocou o joio no meio do trigo. Ou seja, irmãos, para nós planejarmos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer escolha, nós precisamos nos perguntar: qual é a nossa relação com a vontade preceptiva de Deus? Qual tem sido a minha resposta em relação aos preceitos? Deus revela. Ele revela que é a vontade dele que nós sejamos santificados. Se você abrir por um instante em 1 Tessalonicenses 4, 3, Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4, 3, o texto sagrado diz: pois essa é a vontade de Deus, vamos ler juntos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação, em honra, como vimos hoje pela manhã. Vontade preceptiva, Deus quer que nós sejamos santos. É vontade de Deus também que nós sejamos pessoas submissas, como ele disse lá em 1 Pedro 2, não precisa abrir, mas ele disse: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como que por ela enviado. É vontade de Deus também que, como seus filhos, além de sermos santos, sermos pessoas submissas, que nós sejamos pessoas dispostas a sofrer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17.
Vamos ler juntos o texto sagrado? Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Observem, irmãos, quando nós olhamos todos os textos das Escrituras que trazem os preceitos de Deus em relação à vontade de Deus para as nossas vidas, esses textos começam a lançar luz sobre as nossas escolhas. Deus quer que sejamos santos. A carreira que eu vou escolher, o lugar onde eu vou morar, o ambiente onde eu quero conviver, contribuirá para a minha santificação? Sim ou não? A vontade de Deus é que eu me submeta às autoridades. As escolhas que eu faço em relação à sociedade, ao meu país, faz com que eu obedeça a este princípio. Terceiro lugar, a vontade de Deus é que, se for por praticar o bem, que nós soframos e estejamos em ambientes hostis. Será que é a vontade de Deus que eu fuja e vá embora em meio a toda e qualquer hostilidade, procurando só o meu bem-estar e o meu conforto? Quando nós começamos a analisar os preceitos de Deus em relação à sua vontade, abrimos mão da nossa arrogância, da nossa autoproteção e segurança, do nosso próprio conforto pelo conforto. Então, lembremos-nos, irmãos, deste perigo, que apenas aqueles que não conhecem a Deus, em primeiro lugar, projetam como se Ele não existisse, e apenas aqueles que não conhecem a Deus, continuam fazendo a sua vontade, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus. E daí, irmãos, nós olhamos para o texto sagrado, e observamos que essas pessoas, elas acabam pecando por comissão, fazendo aquilo que Deus ordena não fazer, ou por omissão, deixando de fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Nós olhamos e percebemos isso no Evangelho de Lucas, quando Pedro pergunta ao Senhor, lá no capítulo de número 12, no verso 41, ele diz: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor, encarregando os seus servos, os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora de que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor, vamos ler juntos? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Nós não cremos em salvação por obras. Nosso licenciado Kilvin falou isso. Nós somos reformados e cremos que a salvação é um dom gracioso de Deus, concedido através da fé nos méritos em Cristo. Mas esta fé salvadora, ela traz respostas. Uma resposta clara é responder positivamente à vontade de Deus, não ignorando de modo nenhum. E é esta exatamente a terceira verdade que Tiago nos mostra para identificar a fé genuína. É quando nós respondemos em submissão à vontade do nosso Senhor. Capítulo 4, no verso de número 15. Quando ele diz, na parte B, ou melhor, no início do verso: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso
ou aquilo. É muito comum no convívio do nosso país, que é um país de maioria cristã, quase que totalmente cristão, entre católicos e evangélicos nominais, as pessoas dizerem: se Deus quiser, eu alcançarei isso. Mas este se Deus quiser é muito mais um jargão positivista, que traz força ao seu próprio plano, do que uma vontade submissa, uma busca na orientação do Senhor. Porque quando nós conhecemos a vontade do Senhor, e vimos a vontade preceptiva dos seus preceitos, e nos submetemos numa vida de santidade, numa vida de honra a Deus, dispostos a enfrentarmos as dificuldades, se for por obediência ao Senhor, se cumpre aquilo que o salmista disse no Salmo de número 37. Se você puder abrir por um instante, Salmo de número 37, um dos textos mais conhecidos do livro de Salmos, e utilizado não apenas por cristãos, mas também por não cristãos, onde no Salmo 37, no versículo de número 4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O salmista está dizendo que a tua alegria esteja no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração, que o seu deleite, é por isso que a Revista Corrigida diz: deleita-te também no Senhor, e Ele dará o que deseja o seu coração. E nos perguntamos imediatamente: em quem está o nosso deleite? No que está o nosso deleite? E observamos, irmãos, que os filhos de Deus, eles têm o seu deleite em fazer a vontade do Senhor. Davi declara, ou declarou no Salmo 40, no versículo de número 8, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. No Salmo 143, versículo 10, ele disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. E o exemplo supremo de alguém que viveu nesta terra e desejou acima de tudo fazer a vontade de Deus, por mais que ela lhe trouxesse desafios, foi o nosso próprio Redentor. Quando os discípulos estavam preocupados e foram comprar comida, lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus ele disse: olha, a minha comida, uma comida eu tenho, que vocês não têm. E eles ficaram se indagando: mas onde ele conseguiu comida neste local? E Jesus revela àqueles homens que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Ele era consumido por este desejo de honrar a Deus sobre todas as coisas, de obedecer os preceitos, a lei do Senhor e, acima de tudo, cumprir os planos que Deus estabeleceu para a sua própria vida. Somos lembrados e advertidos, irmãos, que o propósito primário da nossa existência nessa terra não é o nosso conforto, nem o conforto dos nossos filhos. O propósito primário da nossa existência como filhos de Deus não é a nossa segurança e estabilidade. Assim vivem os pagãos que não conhecem a Deus, como o homem que dizia: olha, eu tive uma grande colheita e vou ter celeiros maiores, para dizer à minha alma: regala-te. Não que seja pecado prospectar, planejar, investir, ter conforto, nada disso é pecado, quando isso nos é dado como boa dádiva do Senhor, como fruto da bondade de Deus, mas isso não deve nortear os nossos corações, isso não deve conduzir os nossos planos, tudo isso deve ser meio
para a glorificação do Senhor. Tudo isso deve ser causa secundária para o avanço do reino de Deus e o conhecimento de Cristo Jesus. É nessa direção que Tiago está dizendo, olha, antes disso, você deve dizer, olha, se o Senhor quiser, se essa for a vontade dEle, eu farei isso, isso, isso ou aquilo outro. E isso, irmãos, será fruto da condução do próprio Espírito de Deus, de um coração obediente, de um coração submisso, de um coração que serve a Deus e consegue ouvir não o seu próprio egoísmo, mas consegue ouvir a voz do Espírito. É aquilo que a fé reformada chama de testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito testifica no nosso próprio espírito o quê? Que somos filhos de Deus. E não apenas isso, o Espírito nos conduz em toda a verdade, ele nos conduz na Escritura, e ele também nos conduz de acordo com o plano do Senhor. Olha o que a palavra, o que o salmista disse no Salmo de número 25, Salmo de número 25, versículo de número 12, Salmo 25, 12, vamos ler juntos este belo verso? Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Em meio ao caos, às pressões, à indecisão, à incerteza do nosso próprio coração, não podemos planejar como se Deus não existisse, e não podemos pegar atalhos, desobedecendo e atropelando alguns preceitos do Senhor para ganharmos vantagem, quer numa promoção profissional, quer no sucesso da carreira, quer num novo relacionamento, porque é um Deus grego que surgiu na minha vida, mas ele é amigo do Evangelho, ele não conhece Jesus ainda. Não existe amigo do Evangelho, ou existem pessoas regeneradas pelo Espírito, ou aqueles que não conhecem a Deus, e aquele que conhece a vontade de Deus e não faz, peca. Precisamos olhar tudo isso, e quando submetemos os nossos corações à vontade preceptiva do Senhor, o próprio Espírito, pelo temor do Senhor em nossos corações, nos conduzirá no caminho que devemos seguir, ainda que ele seja difícil, ainda que ele nos traga desafios, ainda que a vontade soberana de Deus permita que soframos. Paulo foi o exemplo mais sublime como homem dentre os apóstolos, pois quando estava, irmãos, indo para Jerusalém levar as ofertas para os crentes pobres da Judéia, em cada cidade que ele passava, o Espírito Santo lhe advertia que o que o esperava em Jerusalém eram cadeias, prisões, açoites. Se Deus soberanamente permitisse que nós conhecêssemos o futuro, e se Ele permitisse que nós soubéssemos o que aconteceria mês que vem, aqui em João Pessoa, e que nós sofreríamos, quantos de nós seríamos tentados a ir para um lugar mais longe possível? Quantos de nós, nessa perspectiva triunfalista da teologia da prosperidade, que às vezes não está em nossos lábios, mas está em nosso coração, diríamos, Deus está querendo me dar um livramento, afinal de contas Deus é bom, Deus é amoroso, Deus não quer que os seus filhos sofram. Não era essa a visão que Paulo tinha, e lá no capítulo 20 de Atos, quando ele reúne em Mileto os presbíteros de Éfeso, e os exorta, mostrando, ou demonstrando como ele viveu por 3 anos, como ele exemplificou a fé, e ele encoraja aqueles homens à fidelidade. E um profeta, no capítulo 20, Ágapo, uma vez mais fala do sofrimento de Paulo. Paulo diz, olha, eu não estou pronto apenas para sofrer por causa do nome do Senhor, eu estou pronto até para morrer. Eu não tenho uma vida por preciosa para mim mesmo, contudo que cumpra
a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, da pregação do Evangelho, da graça de Deus. Como filhos de Deus, irmãos, nós devemos ter como maior ambição fazer a vontade do Pai. Ainda que a vontade de Deus nos reserve alguns desertos áridos, talvez você esteja passando por um agora, e clama ao Senhor não vendo a hora de sair dele, mas se Ele está com você no deserto, não faltará a nuvem que lhe protege durante o dia, nem a coluna de fogo que lhe aquece e lhe conduz durante a noite. Quem sabe a vontade soberana de Deus permite que alguns Getsêmanes se manifestem em nossa vida. E a angústia é tão grande que, como o nosso Salvador suou sangue, no nosso Getsêmane há muita dor, pranto e angústia em nosso coração. Mas se estamos vivendo em obediência à vontade preceptiva do Senhor, acalme o seu coração. Assim como o Senhor enviou anjos para confortar o nosso Salvador, Ele nos deu do seu Espírito que habita em nós. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembremo-nos de que ainda que passemos por vales sombrios como a morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Viver em submissão à vontade de Deus é uma dádiva, que apenas os filhos do Senhor podem desfrutar, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. É por isso que a vontade de Deus pode nos preservar momentos e situações difíceis. Não ignoremos, não vivamos como se Ele não existisse, não fujamos como Jonas fugiu, quando Deus o manda para Nínive e ele foge numa direção oposta. Não, corajosamente, obedecendo a palavra, continuemos fazendo o que Deus nos manda fazer e estando onde nós devemos estar. Porque, irmãos, Ele nos promete alegria e contentamento na mais profunda dor. Foi isso que Paulo pôde provar, quando suplicando ao Senhor que o afastasse dele o espinho na carne. Por 3 vezes ele ora intensamente, e o Senhor diz: não, Paulo, conjecturando o texto, não é essa a minha vontade, Paulo. Mas este Deus que disse não a Paulo, também disse: a minha graça te basta. Se a vontade de Deus fecha alguma porta para você hoje, saiba, Ele tem graça abundante para derramar sobre o seu coração. E nos ensinar o princípio do Salmo 37, no versículo 4. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, que a tua alegria esteja no Senhor. É isso que Ele nos ensina, conduzindo-nos em sua vontade. É isso que nós aprendemos como filhos de Deus. E por fim, Ele satisfará os desejos do nosso coração, porque o nosso coração será conformado com a vontade de Deus. Vamos orar? Como andam as suas vontades, as minhas? Como anda a elaboração e execução dos nossos planos? Qual é o lugar de Deus em meio a tudo isso? Coloque tudo diante do Senhor, no altar do Senhor nessa hora, e diga: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, dar-me alegria, do sim ou no não, nas mais difíceis circunstâncias. Nós estamos diante de Ti, Senhor, somos Teus filhos, fomos resgatados deste mundo, para vivermos uma vida que glorifica a Ti,
E assim como Tiago, de um modo muito prático e simples, admoestou aqueles cristãos, o Senhor nos admoesta também com a mesma clareza e simplicidade. Não podemos planejar por nós mesmos. Não podemos viver de modo arrogante, confrontando e contrariando a tua vontade, porque sofreremos o dano. É possível que alguns dos teus filhos que aqui estão ou que nos escutam pela internet estejam sofrendo consequências terríveis por contrariarem a tua vontade. Mas tu és um Deus de graça, de misericórdia e de perdão. Perdoa-nos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que foi obediente até a morte, obedeceu a tua vontade até a morte, morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está sobre todo nome. É pelos méritos deste Redentor, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós nos achegamos a Ti e suplicamos, Senhor, perdoa-nos por resistir à Tua vontade. E se estamos vivendo nela, ajuda-nos a termos alegria em cumprir a Tua vontade, porque a Tua palavra nos diz que ela é boa, perfeita e agradável, ainda quando nós não a entendemos, ainda quando nós não temos a clareza e a nitidez do Teu plano eterno, daquilo que ainda se revelará daqui a algum tempo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, fazendo a Tua vontade, obedecendo os Teus mandamentos. Fortalece os meus irmãos, nós te pedimos em nome de Jesus. Uma percepção egoísta dos planos ou do planejamento não pode ser uma evidência de um genuíno cristão. Que Deus nos ajude a sempre discernirmos em Sua palavra qual a vontade dEle para as nossas vidas. E por mais difícil que seja, avancemos na certeza de que Ele nos concederá graça para nos mantermos firmes em Sua vontade. Se você deseja participar de algum momento de celebração conosco, você pode comparecer no endereço aqui abaixo. Nós temos todos os domingos o nosso culto devocional às 9 da manhã, seguidos pelos nossos cultos de celebração, às 17 horas e 19 horas. Será uma grata alegria ter você e sua família conosco. Deus abençoe a sua semana.